Ricardo Murilo da Silva, advogado, com a gente aqui ao vivo no estúdio para falar sobre compra e venda aí de imóveis na planta, né? Cuidados que você deve ter. Doutor, tudo certinho? Bem-vindo aqui ao Balanço Geral, boa tarde, obrigado pela presença, né? Boa tarde, eu que agradeço o convite aí para falar sobre esse tema tão importante. Muitos casais aí hoje Dia dos Namorados compram seu primeiro imóvel na planta, né? O acesso é mais facilitado, a construtora faz financiamento, a entrada é mais barata, enfim, demora, né, para entregar aí um tempinho, então você consegue guardar uma grana até para mobiliar depois e tal, verdade. né? Doutor, que cuidados que a gente deve ter na hora de comprar um apartamento, especialmente na planta, hein, doutor, para depois não ter dor de cabeça lá na frente? Então, Rodrigo, na verdade são diversos cuidados que se deve ter na hora de aquisição de um imóvel na planta, né? Eu diria que o primeiro deles e o mais essencial é saber de quem você está comprando, né? Então, você está comprando ali de uma construtora, fazer análise dessa construtora, se é uma construtora conhecida, se ela já tem outras obras, se conhece os sócios dessa construtora e ver essa análise reputacional mesmo da construtora que é de quem você está adquirindo um imóvel. O segundo deles, que seria aí tão importante quanto, Rodrigo, seria analisar a matrícula do imóvel. Que a matrícula do imóvel é um documento que ele é público, ele fica disponibilizado nos registros públicos e ele tem um númerozinho lá. Geralmente, quando o imóvel ele é vendido na planta, se realiza o que a gente chama de incorporação imobiliária, que é um procedimento previsto por uma lei, que tem uma lei própria disso, uma lei já bem antiga, e que justamente ela vem para tentar trazer uma segurança maior ao consumidor, que é o registro aí da incorporação imobiliária, que é levado ao sistema de registros públicos brasileiro, e lá fica toda a descrição do imóvel, prazo de entrega, qualidade do imóvel, memorial descritivo que diz aí essa qualidade do imóvel. Então, todas as certidões que foram emitidas, se houve necessidade de licença ambiental, se está correto, se houve alvará de construção, para a gente fazer esse registro de incorporação, sim, precisa do alvará de construção. Então, você garante que documentalmente esse imóvel está tudo correto e os riscos aí já diminuem bastante. E além disso, tem ainda outros instrumentos. A gente também trabalha na construção civil com um instituto que a gente chama de patrimônio de afetação. Patrimônio de afetação significa dizer que todo o dinheiro que é destinado da compra desses imóveis, ele é vinculado àquele empreendimento específico. Então, os imóveis que têm esse patrimônio de afetação, eles trazem também uma maior segurança ao comprador. Vamos aproveitar aqui a presença do Ricardo, advogado, para colocar perguntas aí no nosso WhatsApp. Ó, Cissa Martins, a imobiliária disse que o fiador precisa ganhar 4 vezes o valor do aluguel. Isso é a imobiliária que determina? Está correto? Também quanto ao prazo de desocupação do imóvel, qual seria o tempo? Também determinado pelo imobiliário. Está falando mais da linha de aluguel aqui também, que é muito comum aqui na nossa região, doutor Ricardo. O senhor pode esclarecer a nossa telespectadora aí? Posso sim. Então, a legislação ela não traz nenhuma questão que envolve um valor mínimo que eu tenho que receber para ser um fiador do imóvel. Então, isso é um critério mesmo do locador, que é aquele proprietário do imóvel que está alugando, ou da imobiliária. A lei não vincula nada nesse tipo. E o prazo para desocupação é aquele previsto no contrato. Então, esse é o prazo de desocupação do imóvel. Se há um inadimplemento contratual, daí a gente segue o prazo da lei, que daí depende muito do que tem de garantia no contrato para ser efetuada a questão do despejo. Por lei tem algum prazo? Temos os prazos, mas daí depende se há uma garantia naquele contrato do aluguel, por exemplo, uma fiança, se tem essa fiança, se não tem. Se tem a fiança, né, que é ali no caso até que ele menciona do fiador, o prazo para desocupação seria do pedido de liminar de 15 dias. Né? Ou se é por causa do término do contrato de aluguel, daí seria 30 dias. Mais uma pergunta, o WhatsApp aí na tela. Elaine, eu comprei um imóvel, mas ele ainda está no nome do antigo dono. Isso pode me dar problemas no futuro? Pode dar problema sim. Então, a Elaine ela pode ter problemas aí com esse imóvel. Por quê? Um documento que eu citei antes, que é a matrícula do imóvel, lá é que fica registrado quem é o dono daquele imóvel, ao menos para os fins da lei. O Código Civil, né, que é a nossa lei principal aí brasileira, ele vai trazer que o imóvel ele só se transfere mediante o registro. Então, enquanto você não efetua esse registro lá no registro de imóveis, alterando a propriedade na matrícula do imóvel, qualquer ação que aquele proprietário anterior tenha, uma execução fiscal, que é uma cobrança do município, ou uma dívida inerente a qualquer tipo de negociação, pode recair aquele imóvel.
Vamos lá, mais uma participação aqui, doutor, seu direito, né? Hoje, quinta-feira, na terça tem o doutor responde, ó, Everson, meu pai comprou um apartamento na planta e a construtora não construiu nada, declarou falência. Estamos há 10 anos na justiça tentando recuperar uma parte do dinheiro. Ainda é possível exercer o Código de Defesa do Consumidor depois de 10 anos? Tem direito ao quê exatamente quando atrasa a construção, a planta não entrega a construtora, passa aí anos, às vezes, doutor, tem dano moral também que a pessoa pode requerer. Como é que funciona o direito nesse sentido? Então, quando o imóvel ele é comprado na planta, tem o regime de incorporação imobiliária. Se a construtora vem a falir, né, o que a lei prevê? A lei prevê uma possibilidade de retomada dessa construção ou por uma outra construtora ou pelos próprios adquirentes. Então, os adquirentes que tinham essas unidades futuras a serem entregues se juntam e a partir daí eles seguem com a construção e finalização daquele imóvel. A respeito do Código de Defesa do Consumidor, ele efetivamente é aplicado. Então não importa o prazo aí que se tem, ele é aplicado. Claro que a gente tem os prazos prescricionais, né? Que daí são prazos gerais lá do próprio Código Civil, alguns prazos do Código de Defesa do Consumidor, mas se já existe uma ação judicial, eles não vão ser discutidos. Então o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado e você vai poder pedir indenização, multa, danos morais. Porém, muitos casos, né, a gente fala assim, você ganha, mas não recebe, ganha, mas não leva. Porque é o caso, a construtora é falida, não tem mais patrimônio nenhum, vai ser muito difícil conseguir alguma coisa de volta. Por isso aquela dica, né, para a gente fechar aqui, do doutor Ricardo, advogado, de saber qual é a construtora, o histórico, né, da empreiteira e da empresa que você está comprando apartamento. Doutor Ricardo, obrigado pela visita aqui. Obrigado, Rodrigo. Volte mais vezes aí, forte abraço, tá bom? Até mais. Tem namorada? Tenho esposa já sou casado há uns anos, é Daniela. Daniela, então aproveita e dá parabéns aí, Dia dos Namorados. Dá um parabéns aí a nós, né, Daniela, esse amor que dure por muitos e muitos mais anos. Já temos uma filhinha pequena que já é fruto disso. Já renovou o contrato aí no casamento, ó.